Fortalecidos na adversidade. Primeira carta de Pedro é sobre isto: fortalecer o cristão enquanto atravessa este mundo e enfrenta adversidades por causa da sua fé. Vamos continuar sendo abençoados por 1 Pedro. Vamos avançar nesta porção maravilhosa da palavra de Deus. Hoje focando em 1 Pedro, capítulo 4, no verso 1 ao verso 6. Duas cartas do apóstolo Pedro são preservadas nas Escrituras. Estamos vendo a primeira carta de Pedro e vamos então ao capítulo 4, versos 1 a 6. E antes, recordar o nosso verso-chave para o tema e a reflexão nesta carta, 1 Pedro 5, 7. Vamos juntos dizer este verso mais uma vez. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E agora então 1 Pedro capítulo 4, versos 1 a 6. E para nós apreendermos melhor a mensagem desses versos, vamos recordar um pouco do contexto. Vamos ver o verso 18 no capítulo 3, capítulo anterior, capítulo 3, o verso 18. Capítulo 3, 18 diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então aí está a afirmativa do apóstolo Pedro, do acontecimento histórico, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. E agora então capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, palavra do Senhor para o seu coração neste momento. Ela vem encontrá-lo para uma necessidade que você tem, para fortalecê-lo, e o seu coração e mente se abra para a palavra agora do Senhor. Diz assim a palavra: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Esta é a palavra do Senhor para a bênção do seu coração e para que finque raízes em você. Vamos ouvi-la mais uma vez. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo,
eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Esta é a palavra do Senhor. Certinho, você sempre acha que é o certinho. Isto um crente em Cristo Jesus ouviu no seu círculo de trabalho, círculo profissional, porque ele não quis compartilhar de um esquema ali de corrupção e propina. Vocês vão à igreja toda hora, parece que vocês não saem da igreja. Isto o casal ouviu dos familiares, porque não obstante eles amarem os familiares como cristãos e participarem dos encontros, considerarem os diversos encontros da família, não participavam de encontros que eram marcados na hora do culto da igreja estar cultuando. Vocês não saem da igreja, só pensam em igreja. Você não bebe, bebe uma, toma uma. Isto é ouvido com frequência por um crente que no passado, nos encontros da sua parentela, onde sempre há a presença da bebida alcoólica e sempre a embriaguez, ele que participava disso no passado, se convertendo, rompeu com isto e continua indo aos encontros familiares, mas não participa da embriaguez. E o encontro, que muitas vezes dura o dia todo, é pontuado de tempo em tempo durante o dia com essa mesma colocação: você não bebe, está perdendo, por que não toma uma? Uma universitária cristã lá no Paraná, aliás, uma jovem muito inteligente e aguerrida, fez a sua proposta de tese para concluir o seu mestrado e foi recusado pela sua orientadora, porque a tese dela não se alinhava com o feminismo atual, que é orientado pela filosofia ateísta do neomarxismo. E por causa disso, ela foi afrontada, sem maiores explicações, ainda que ela tinha elementos bem embasados para a proposta delas. Seria uma tese realmente ao nível daquilo que é esperado de alguém fazendo mestrado, e ela precisou partir para a justiça para lutar pelo seu direito. Um jovem, depois de completar 18 anos, chegando aos 19 e avançando aos 20, não namorava. Havia feito a proposta, o propósito diante de Deus, de que queria namorar só quando pudesse, realmente, conforme a Bíblia ensina, poder antever o matrimônio. E logo começaram comentários de que havia alguma coisa errada com ele. Não namora, não tem namoradinha. Lá na universidade, um jovem vivendo ali naquele ambiente, não partilhava do sexo que corria solto e corre solto em geral no ambiente universitário. Por isso começou nas rodas a se dizer que ele não era homem. Jovem lá em Cuba, crente, aluno exemplar no ensino médio, conforme o sistema lá, todo governamental, terminando o ensino médio, fez então seu pedido para ingressar numa universidade e cursar odontologia.
tinha notas excelentes, foi um aluno excelente, mas ele foi chamado e dito que seria brecado. Contou-me este jovem, porque seria vetado o pedido dele para a universidade, porque durante o ensino médio, quando então sempre se realizava, como é o padrão lá, comícios na escola do Partido Comunista para então doutrinar os jovens, ele não ia aos comícios, porque era hora dele estar na igreja. E então puxaram ali o currículo escolar dele, o seu boletim, notas boas, mas marcando sempre ausência nos encontros do Partido Comunista para a juventude e estudantes na escola. E eu poderia continuar aqui com mais e mais exemplos. Todos esses exemplos são concretos, reais. E a verdade é que mais cedo ou mais tarde, e através das nossas vidas, acabamos recebendo uma reação do mundo que se demonstra perplexo, atônito, incomodado com a nossa forma de viver em Cristo. Citei esses exemplos e talvez muitos aqui se levantariam e dariam o seu próprio exemplo e até experiências diferentes. O apóstolo Pedro aqui no verso 4 diz: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na torrente de imoralidade. Eles acham estranho. A palavra de Pedro aqui para aqueles irmãos, lá no primeiro século, quando ele escreve, a partir de Roma, para os irmãos então lá no norte da Ásia Menor, hoje Turquia, explicando para eles que é esperado que o mundo, a sociedade, a cultura ache estranho o jeito do crente em Cristo Jesus, o discípulo de Cristo, ser e viver, crer e agir. Eles acham estranho. E esta palavra estranho poderia ser traduzido do grego original aqui, o grego antigo, de diversas formas. Eles ficam surpresos. Algumas versões vertem desta forma. Mas poderia também ser, eles ficam estupefatos. Eles ficam atônitos. Ficam boquiabertos. Ficam chocados. Ficam intrigados. Às vezes até ficam então irritados. E poderíamos então colocar todos esses tipos de reações aqui. Reações ao quê? Reações da cultura da sociedade que tem dificuldade com a forma do crente em Cristo Jesus ser e agir, crer e se comportar. E aquele que está aqui, está em Cristo nesta noite, certamente há de dizer: essa é a minha experiência, vejo que eles acham estranho o meu jeito. Mesmo convivendo de forma civilizada, respeitosa, noto isto. E muitas vezes noto sim de forma mais frontal e agressiva. E que eu e você possamos viver nesta noite o grande chamado da palavra de Deus de uma forma tal que realmente venhamos a causar perplexidade diante do mundo. Porque há uma grande diferença, uma diferença enorme, intransponível até, entre a proposta de vida deles e a nossa. Eles acham estranho. Lá estão esses irmãos, então, nossos do primeiro século, sofrendo a opressão da cultura, do pensamento, da mentalidade da cultura, dos valores da cultura, expressados então nos cidadãos, naqueles que estavam à sua volta. E eles então sofrem a opressão e até a perseguição, e às vezes agressiva e violenta. Então aí estão aqueles irmãos nessa situação, e eu e você também precisamos lembrar que nós não somos diferentes e privilegiados. Se eles passaram por isso, eu e você também haveremos de passar, e muitos talvez diriam: eu estou passando agora. Qual é a questão? Por que eles acham estranho? O cerne da coisa é teológico,
Isto é, parte da questão minha com Deus. Deus em Cristo. E então, em segundo lugar, a questão ética, moral. Como eu me comporto. E isto também é verdade em relação à cultura. Qual é a posição dela em relação a Deus? E a posição que ela toma em relação a Deus, pelo sim ou pelo não, vai dar um tipo de ética e moral que eles abraçam e praticam. Enfim, aí está a verdade cristã de que é esperado, a verdade bíblica na voz do apóstolo Pedro, que é esperado que o mundo fique perplexo com o discípulo de Cristo. É natural isto. E o cristão, você, meu irmão, minha irmã, nesta noite aqui, não deve ficar surpreso e deve, então, entender aqui o que a palavra diz. E a palavra diz isto tudo que é dito aqui, justamente para fortalecê-lo. Enquanto você se depara com um mundo, um círculo de convivência em diversos ambientes que fica perplexo com o seu comportamento, a sua fé, fica perplexo com a sua forma de ser e crer. É um mundo então que fica atônito, intrigado e até irritado com sua forma de ser. Eles acham estranho. Deixe o mundo perplexo, que você possa ser alguém que deixe o mundo perplexo, que realmente eles, o mundo, a sociedade, a cultura, possa achar estranho a sua atitude. Deixe o mundo perplexo. Por quê? Por causa da moral discordante. Por isso o mundo vai ficar perplexo, deve ficar perplexo com você. Pela moral discordante, o comportamento moral, o posicionamento moral seu discorda daquele do mundo. Quem eram esses crentes aqui? Esses que recebem a carta de Pedro? Foram semelhantes à maioria aqui, se não todos. Diz aqui Pedro: vocês já gastaram um tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, isto é, aqueles que estão fora da fé em Cristo, fora das verdades do Evangelho. Vocês já gastaram um tempo suficiente fazendo o que agrada a eles. Uma vida passada deles. Qual foi a vida passada? Eles andavam, eles se identificavam, eles eram iguais aos pagãos, porque eles eram também pessoas fora da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, tinham esta associação no passado. Eles faziam parte da cultura vigente, dos valores vigentes, da forma da sociedade pensar. Mas algo aconteceu e eles romperam com essa associação. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade. Um dia parou essa associação. Parou. E aí então vem o choque. Não mais fazemos como eles. E aí há uma discordância e o mundo fica perplexo, fica atônito, fica surpreso, fica até irritado. Por que você não faz? Por que você não faz como nós fazemos? Você fazia antes, por que não mais? Bem, a razão é que diante de nós, aqui nesta noite, como estava diante desses irmãos do passado e está diante de todo ser humano, a verdade é que existe duas propostas, dois modos de nós vivermos. Um é a proposta que não anda conforme o Evangelho de Jesus Cristo, a proposta que não é moldada pela palavra de Deus, é a proposta que poderíamos identificar mais como secularista. E aí, então, no verso 3, o apóstolo Pedro faz uma lista aqui: libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgias, farras e idolatria repugnante. Ele não está sendo exaustivo. Ele está apenas exemplificando para dar uma visão da questão e do problema. E basta esses exemplos para nós pontuarmos e entendermos bem que há uma forma de viver que é caracterizada por esses vícios e aquilo que nós consideramos erro, que se forma, é abraçado na sociedade que não pensa como a Bíblia nos ensina a pensar. Libertinagem. Libertinagem é viver sem restrições morais.
viver sem restrições morais. E esse é o clamor, é a tese dos nossos dias, ou não é? Não restringam nada. E então partem para cima, principalmente dos discípulos de Cristo e da verdade das Escrituras. Essas restrições não aceitamos. Isso está ultrapassado. E aí usam até rótulos numa forma de denegrir, isso é coisa conservadora, etc, etc. O mundo quer a libertinagem. Libertinagem, é a palavra que ele usa aqui, é diferente de liberdade. Será que entendemos isto? Pedro diz que nós, nos versos anteriores, vimos nos domingos passados, que nós somos livres. Livres diante de todo ser humano, mesmo das autoridades. E que em Cristo agora nós somos servos de Deus. Somos servos apenas de Deus e somos livres diante de todos os homens, todos os seres humanos. E nós haveremos de andar com seres humanos, inclusive com as autoridades, etc., de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Bem, a verdade é que somos livres, mas se somos livres, por que nós, os crentes, então, não vivemos sem restrições morais como o mundo quer? Aliás, deixe-me dizer que a bandeira que levantam, e agora está em cada canto e cada esquina, a bandeira do gênero, dessa questão do gênero sexual, tem a ver com isto. É a ideia de que o ser humano não deve e não precisa respeitar nada, e ele pode mexer e alterar o que quiser, como ele quiser. Essa é a questão. E então a questão ali do sexo serve muito bem, é uma bandeira muito forte para puxar essa ideia da libertinagem. Por que libertinagem? O que é liberdade? Deixe-me dizer que liberdade tem uma forma. Nunca se esqueça disso. Alguns pensam que liberdade é não ter forma nenhuma. Não, liberdade tem uma... O que é liberdade? Tem uma forma. Quando você olha esta cadeira, você sabe que esta cadeira é esta cadeira porque tem uma forma. Se nós dissermos, esta cadeira pode ser qualquer forma, e aí nós olhamos para o púlpito e dizemos, é cadeira igual, aí então não há mais cadeira, sumiu tudo, porque não temos a forma. A liberdade também, se ela não tiver sua forma, ela desaparece. E libertinagem é justamente isso, não ter a forma da liberdade. Deixe-me exemplificar melhor ainda. Você vai fazer um bolo, e você faz lá então a massa, ela está pronta, e você já aqueceu o forno. O que falta agora? Para se ter, dentro de alguns minutos, um cheiro gostoso, algo atrativo, em forma visual, o paladar já começa na visão, não é mesmo? E então não queimado, mas inteiro, bonito. O que você precisa? De uma forma, algo que dê forma à massa. Então, o jeito de fazer o bolo é você tomar essa massa, que tem todo o potencial para ser algo maravilhoso, mas que precisa da forma, senão não o será. E aí, todo o potencial dessa massa, se ela fica na panela ali fora, não vai ser nada. Mas colocado na forma, elevado ao forno, aí você tem um bolo. Essa é uma forma de fazer o bolo. Há uma outra forma. Qual é? Há um outro modo. Qual é? Você toma a sua massa pronta na tigela, onde você compôs ali a massa. O forno está aquecido. E você diz, eu não creio em forma. E você abre o forno e você derrama toda a massa dentro do forno. E fecha. Liberdade tem uma forma. Liberdade é nós conhecermos os parâmetros dentro dos quais nós podemos exercer todo o potencial que Deus nos deu, inclusive a escolha, ou primeiramente até a escolha, e ficarmos dentro dos limites, onde tudo é edificante e produtivo,
para mim, minha história, e para a vida daqueles que a minha vida e minha história tocam. Eu saber quais são esses parâmetros, porque ali eu vou usar meu potencial ao máximo, de forma que há de abençoar a minha vida e a vida de outros. E conhecendo esses parâmetros, vou saber onde eu não devo ir, que limite eu não devo cruzar, porque ali tudo começa a ficar destrutivo. Então a palavra de Deus nos dá a forma da liberdade, de como então vivermos a nossa vida na sua totalidade, sem nos destruir, sem destruir alguém. O mundo hoje está se destruindo, perdido, ele quer libertinagem. Não nos dê forma nenhuma e confundir liberdade com libertinagem, porque liberdade tem uma forma e a palavra de Deus é esta forma. Então, aí está a visão secularista, a visão que não parte de Deus, não parte da palavra de Deus, ou talvez até uma visão de religiosidade pagã, e cai na libertinagem. E por isso leva ao que ele chama de sensualidade, isto é, o desejo sexual sem limites, o desejo sexual reprovável, e há tantas formas por aí disto. E o mundo quer isto. O mundo quer libertinagem no sexo. E o que nós temos? Um ser humano melhor, não mais e mais destrutivo. E como um está usando o outro. E como um está usando o outro. E o ser humano vira um bagaço. Não vale nada, porque o sexo acaba atingindo a dignidade, o valor do ser humano. Olha-se o outro como um objeto. E os relacionamentos que dizem que não é objeto, na verdade são superficiais, são levianos. Brinca-se um com o outro em nome de busca de satisfação própria egocêntrica. Totalmente fora dos parâmetros da forma da liberdade que a palavra de Deus coloca. Sexo é sempre uma escolha. Todo sexo é uma escolha. Cada vez que esposo e esposa têm seu momento sexual, foi uma escolha. Todo. E nós vivemos diante de escolhas a vida toda, em todas as áreas, não é verdade? Você foi assistir aula ali, talvez no 3º andar, hoje à tarde, no prédio nosso aqui vizinho. Tem a escada e tem o elevador, para você chegar aqui embaixo. Quem sabe você disse para você mesmo: eu não aceito a restrição da escada do elevador. Eu vou pular da janela aqui, que é o que eu quero, é a minha escolha. Eu não quero que ninguém me imponha escada nem elevador. Escolha. E aí você disse para você o quê? Não vou fazer essa escolha, porque eu vou me arrebentar. Mas você está colocando restrições sobre você? Sim, porque eu posso escolher pular pela janela, mas não vou escolher pular pela janela, porque eu me arrebento. E assim é com tudo. Então, quando dizem que não pode se dizer não ao sexo, é um absurdo, porque nós dizemos não a tantas possibilidades de escolhas na vida. Há um jeito de ser e um jeito que não devemos ser, um jeito de agir, um jeito que não devemos agir. Libertinagem, sensualidade, e aí vem as bebedeiras, o descontrole e o excesso do uso do álcool. E nos nossos dias devemos acrescentar aqui também todas as drogas que rodam aí nas baladas, das farras e entre as pessoas. A droga, particularmente aqui naqueles dias, focava então no álcool. O beber. Nos meus tempos de infância, os crentes eram terminantemente contra qualquer uso de bebida alcoólica. Nos nossos dias isso tem mudado. Nós não queremos caminhar num legalismo. Porém, eu creio que a Bíblia não estabelece legalismos nessa questão. Porém, a Bíblia também alerta muito sobre o álcool. Crentes em Cristo Jesus devem ser conscientes em relação a isto. Eu acompanhei na minha vida de atuação como pastor muitas famílias que sofriam por causa do álcool. Tomou conta de um membro da família. E era o inferno para todo mundo, coisas absurdas eu contemplei, ouvi falar, lidei, coisas tremendas dentro das casas por causa do álcool. Cuidado com a droga branca. Você não será preso se for ao supermercado e comprar.
Mas cuidado, cuidado. Eu e a minha esposa tomamos o propósito de não termos nossa casa durante todo o crescimento das nossas filhas. Nada. Por quê? Porque nós não queríamos. No caso que elas mais tarde na vida, se por um acaso uma delas viesse a ter problemas nesta área, nós nos viéssemos a sentir culpados. Cuidado, seu filho é mente tenra, maleável, a sua criança. O que eu estou colocando aqui não é legalismo, mas pedindo sabedoria, o que a palavra ensina. Mas o mundo lá gosta, aprecia, promove bebedeira. É ou não é? Jovem, qual é a conversa na segunda-feira, senão que beberam todas no fim de semana? As autoridades médicas que lidam nesta área, não aí em geral, mas as autoridades médicas que lidam nesta área estão muito preocupadas. Tenho ouvido algumas delas. Lá do Hospital das Clínicas, o departamento que cuida disso, preocupadíssimo com o volume de álcool que os jovens estão consumindo. Enfim, um problema. Mas o mundo diz o quê? Vamos beber todas. E se não beber, não tem graça. É preciso beber, e beber bastante. Libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgias. E aqui se refere aos festivais culturais que haviam na época. Havia, por exemplo, o festival do deus Baco, que os romanos adotaram como Dionísio. O deus ali, então, das expressões emocionais, das artes, mas também das expressões do físico, então, do sexo, da bebida. E havia os festivais de Dionísio, onde se celebrava concursos de músicos, de música e até de teatro, se premiava então. E havia também um desfile, uma parada, que se chamava Cosmos, onde então aí era a parada do tudo pode, do tudo pode. Desfile. Parece familiar? Conhece algo parecido com isso? Festivais da cultura, onde o ponto é, agora, nesses dias do festival vale tudo. Mas ele fala de farras. Farras são as festas mais restritas. Se refere às festinhas, se refere às baladinhas, se refere àquele barzinho onde todos nós gostamos de ir, ficar em pé e o negócio ali pega, e pega mesmo. Aliás, deixa-me dizer uma coisa para você, solteiro. Se você vai no bar e acaba arrumando um casamento por lá, deixa-me dizer que você, se buscou um casamento no barzinho, você vai ter casamento de barzinho, não chora depois. Se você vai ao barzinho buscar de casamento, vai ser casamento de barzinho. Enfim, festinhas libertinas e atrevidas baladinhas. Você sabe, jovem, que os seus amigos fazem isso todo fim de semana. Você sabe disso. E ficam perplexos se você não participa. É ou não é? Ficam afrontados até, ficam incomodados. Por que você não participa? Mas enfim, aí está o modo secularista na sua libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras. E ele termina com idolatria repugnante. Repugnante, na verdade, é algo sem princípios. E ele fala idolatria porque esses hábitos e comportamentos que ele cita aqui são ídolos das pessoas. São ídolos. Por exemplo, para pegar apenas um aspecto aqui, o álcool é um ídolo para as pessoas. Sem ele não há vida para eles. E não falem se alegrar numa festa sem álcool. É preciso o Baco por lá, ou não há alegria. É o ídolo que domina o coração deles. A libertinagem, aqui a sensualidade, o sexo é um ídolo no coração das pessoas, da mídia nesses dias. Deus criou o sexo, criou para a bênção, criou para o ser humano. Sexo não é algo errado e proibido, a questão é que seja na forma de Deus, de uma forma que edifica aqueles que se envolvem com ele. Mas o mundo quer fazer disto um ídolo, um centro da vida.
Enfim, aí está um modelo, aí está um modo, mas há o outro. Qual é o modo do cristão, do discípulo de Cristo, do verdadeiro evangélico no verdadeiro sentido, no modo das Escrituras? Está no verso 2. Mas sim para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Eis a minha orientação ética, moral, comportamental. Fazer a vontade de Deus. Não tenho nenhum ídolo tomando conta do meu coração. E eu vou fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus vai me levar à verdadeira liberdade, a experimentar as coisas da vida, a viver a vida em toda a sua intensidade, mas sempre de uma forma que me edifique aqueles com quem eu convivo. Então, veja, aí esse cenário com esta moral discordante, e é muito discordante entre a forma deles viverem e serem, os valores morais deles e os nossos, e a discórdia surge, e surge então o quê? A perplexidade, surge aquela reação atônita deles, surge a surpresa e a irritação até com a nossa forma de ser. Bate de frente. E sabe, lá no fundo, a nossa forma de ser se torna até um grande incômodo, porque sem querer nós acabamos fazer a consciência deles despertarem. E aí está o incômodo maior. Eu me lembro muito bem nos meus tempos de escola, lá no ensino médio, nas séries anteriores, o dia que a professora devolvia as provas corrigidas. Chamava o nome, entregava, chamava o nome, entregava. Aí cada um ia para a sua carteira, seu assento com a sua prova, viu a sua nota. E de repente aqui atrás alguém tocava. Quanto você tirou? Aí dizia, aí ele tocava o outro. Quanto você tirou? O que ele estava fazendo? Estava preocupado comigo? Não, com ele. Qual é o problema? Foi mal na prova. Se os outros forem mal também, eu fico bem. Agora, se os outros forem bem e eu fui mal, eles me incomodam. Nunca se esqueça disso, jovem. Moral discordante. Viver uma vida fazendo a vontade de Deus incomoda. Deixa o mundo perplexo, deixa o mundo até irritado. Eles acham estranho, mas não somente isto, eles diz aqui, eles os insultam. Há um insulto que é frontal, agressivo, mas há um insulto velado e sutil. Não pense que as pessoas olham para você e lá atrás, em alguma forma, não tem algum pensamento em reprová-lo, condená-lo pela forma de você ser um crente em Cristo Jesus. Não pense isto. Eles os insultam. E a palavra insultar aqui, na verdade, é blasfemar. Sim, blasfemar, porque o insulto a nós é uma blasfêmia a nós. Por quê? Porque, na verdade, eles estão irritados com Deus. Porque o que eles veem na minha vida é a vontade de Deus, não é algo que vem de mim, não é algo que eu faço, que eu formo, eu aprendi, eu obedeço, é de Deus. No problema deles, na verdade, é um problema com Deus. Eles estão blasfemando contra Deus quando acham estranho, ficam perplexos, irritados, ficam atônitos com a minha forma de viver. Enfim, o mundo fica perplexo porque é essa moral discordante. Agora, preste bem atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Há uma visão errada deles porque eles são rasos no entendimento da verdade cristã e da verdade da vida, os fundamentos da vida. Qual o entendimento deles quando eles observam o seu jeito de ser e agir que é estranho para eles, que os deixa perplexos, irritados, intrigados? Eles pensam no nível de torcer para time de futebol. Por alguma razão você torcia para um time e agora não torce mais e torce para outro time. Eles pensam nesse nível. Por que você não faz mais como nós fazemos? Por que você não vive mais como nós vivemos? Virou casaca, mudou. O que aconteceu com você? Lá nos meus tempos antigos de evangélico no Brasil diziam, virou crente. Por que você virou crente? É verdade que
a questão moral que é discordante é fundamental, importante, porém, o que deixa o mundo perplexo, o fundamento primeiro, é a referência divergente em nossas vidas. O que serve de referência, aquilo que norteia o nosso ser e aí a nossa vida e comportamento, é divergente do que eles têm. Uma vez o batalhão marchava, desfile, diversos blocos militares marchando, e na marcha militar, no som do tambor que marca o passo era dado. Havia um soldado que estava no compasso intermediário. Não batia o pé no chão no mesmo momento, mas no intervalo dos outros. E alguém riu e disse: olha, não sabe marchar. E alguém notou, alguém mais perspicaz notou, sabe, não, nós estamos ainda escutando a outra banda que já passou por aqui, está longe, está tocando ainda, e estamos ainda ouvindo, e ele está batendo a marcha, o passo, de acordo com o tambor da outra banda e não dessa que está atrás do pelotão aqui. E o que acontece comigo e você é isto: nós marchamos neste mundo debaixo de um tambor, do toque de um tambor que não é o tambor que toca para o mundo. E o nosso passo então é diferente. Qual é o tambor? Você marcha debaixo de qual tambor? De qual ritmo, meu irmão, minha irmã? Você está ouvindo qual tambor? Nós temos duas alternativas diante de nós: o humanismo ou o teísmo. Humanismo ou teísmo. A vontade do ser humano dominando, sendo predominante, aquilo que governa o ser humano, a sua própria vontade individual, ou como cultura, ou o teísmo. Deus em Cristo revelado nas Escrituras é o centro, é o que governa a minha vida, o meu ser. Duas alternativas. Aí está diante de você. O apóstolo aqui diz no verso 2: não vivo mais para satisfazer os maus desejos humanos. Não vivo mais para o humanismo, centrado na vontade humana. Mas ele continua e diz: mas sim para fazer a vontade de Deus. Aí está. A questão é que eu, você em Cristo, temos uma referência de vida que não é aquela da cultura, da sociedade, da elite, da mídia, das artes. E por isso há problema. O problema primeiro não é o comportamento moral, as atitudes morais. Aliás, há ateu que prefere viver uma vida moral mais próxima até daquilo que o cristianismo prega. Mas isso não faz dele um cristão. E porque ele não se reconciliou com Deus, ele não é perfeito, nenhum de nós é, ele é devedor também, e ainda que viva uma vida moralmente de um bom padrão na sociedade. E por isso, ainda que muito bonitinho moralmente circular na sociedade, vai para o inferno bonitinho. Não acertou-se com Deus em Cristo. Então, é preciso que nós não fechemos a vida cristã, e o mundo, na sua ignorância, desconhecimento da fé cristã, fecha assim, e nós ajudamos a fechar errado. Nós não podemos fechar isso em cima apenas de 2, 3, 4, 5, 10 princípios de comportamento. A questão primeira é: no meu coração, quem senta no trono? Qual é a minha referência? Qual é o meu norte? Quem é que dita aquilo que eu sou? Como devo viver? Como é que meu coração é governado? E aí ele tem o fundamento desta vida diferente que nós temos, diferente do mundo, uma vez que Cristo sofreu corporalmente. Diz ele aqui: pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, no verso 1. E esse pensamento aqui dá muito debate para os intérpretes e os teólogos. Diz aqui: pois aquele que sofreu em seu corpo, de quem que ele está falando? Do crente ou de Cristo? E a verdade é que ele está falando de Cristo e aquilo que reflete de Cristo no crente. Cristo sofreu corporalmente pelos nossos pecados, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Cristo foi à morte para haver um rompimento com o pecado, mas não para ele tratar do seu próprio pecado, não é verdade?
As Escrituras são muito claras que Cristo foi aquele que andou entre nós e não pecou. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que nós temos em Cristo que o sacerdote supremo. Hebreus 4,15, o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, Deus encarnado, que é a nossa semelhança, foi tentado em todas as formas, porém, sem pecado algum. Em Cristo não havia pecado. No Evangelho de João 8,46, quando ele é confrontado por alguns seus opositores, ele levanta uma pergunta desafiadora para eles: quem de vocês me convence de pecado? Só Cristo poderia fazer essa pergunta. Então, aí está Cristo que nunca pecou. Bem, sofreu, rompeu com o pecado, e Cristo esteve na cruz para lidar com o pecado. Mas nós vamos à cruz porque Cristo morreu a nossa morte, para nós sim, ali morrermos para o pecado, porque Cristo ali lidou com o pecado. Então esta frase fala de Cristo, mas de Cristo aplicado a nós. Em Romanos capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo coloca da seguinte forma, Romanos 6, 7, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado no pecado. Ele está descrevendo exatamente o que preocupa Pedro, que é o alvo de Pedro aqui. Enfim, há uma referência divergente, porque Cristo na cruz tomou sobre ele a nossa culpa do pecado para nos libertar do pecado, e nós morremos com ele para o pecado. Enfim, nós temos aí as alternativas, ou o caminho com o humanismo, a vontade humana, os desejos humanos, ou com a vontade de Deus. Mas a partir de Cristo, então, eu vivo para a vontade de Deus. Morri com Cristo, nasci para uma nova vida no Cristo ressurreto, para viver com Deus e ser dele hoje e para sempre. É por isso que ele vai dizer aqui então, no verso 1 ainda, armem-se também do mesmo pensamento, referindo-se a Cristo. E pensamento aí pode ser traduzido também por resolução, intenção. Assim como Cristo lidou com o pecado na cruz, que vocês também possam lidar da mesma forma. Enfim, há uma referência divergente. Eu e você não vivemos como o mundo vive, porque nós estamos ouvindo um tambor e o mundo está ouvindo outro. Isto é claro para você? Essa é a diferença, meu irmão. E depois, então, as consequências de comportamento moral, etc. Se há alguma diferença no meu comportamento, é porque Deus em Cristo faz isso na minha vida. E não porque eu faço por merecer. Reverência divergente. O mundo fica perplexo. E fica perplexo porque eu e você buscamos entendermos a existência consequente. Nosso entendimento da existência é consequente. E isso traz uma grande diferença. Uma diferença que não há como reconciliar entre nós, a cultura, a sociedade. Nós podemos pensar a vida em termos de secularismo. O que existe é só o momento presente, nada mais. Por isso, faça o máximo, aproveite ao máximo. Isto aqui é a única dimensão que você tem para a vida e a existência. Ou nós podemos pensar em termos do Evangelho, que diz, há algo mais. Aí nós temos duas possibilidades. Há só o agora, ou há o agora e a eternidade. Na visão do mundo, há só o agora. É assim que os seus amigos, colegas, professores até pensam. Seja formulado, seja confessado ou não, a verdade é que eles vivem dessa proposta. Há só o agora. Mas a partir das Escrituras, os parâmetros das Escrituras, nós vivemos com a verdade que há o agora e a eternidade. Que o agora é apenas um ponto na linha de uma longa história. E que a nossa vida, então, nossa existência é consequente.
consequente. Não é só consequente sobre a próxima hora, em relação à próxima hora, não é apenas consequente no sentido que o que eu faço vai ter implicações para o ano que vem, não é só consequente no sentido que aquilo que eu faço vai ter implicações lá para o meu futuro, daqui a 10, 20 anos, não. Nós pensamos sim que há essas consequências, mas há consequências até eternas. E aí então, não somente nós diferenciamos entre pensar que só o agora, e o mundo pensa só o agora, e às vezes esse agora pode ser um pouco mais longo, agora esse minuto, como pode ser agora esse ano. Às vezes o mundo pensa o agora da vida, vou viver 40, 50, 70, 80 anos, esse é o agora e só isso aí acabou. Nós dizemos não, há todos esses agoras mais pontos de uma eternidade, e há implicações maiores. O mundo não somente pensa em termos de agora, o secularismo, mas pensa em termos de que impera a impunidade. Nós não seremos trazidos a juízo nenhum, a julgamento nenhum. É assim que seus amigos pensam, é assim que os colegas pensam, é assim que familiares pensam. Não há julgamento. Por isso que vivem como vivem. Mas nós entendemos que não somente o agora é parte de uma longa história eterna, mas que há julgamento, que as coisas não vão ficar como são. Cada um, não somente os seres humanos terríveis, mas cada um há de responder diante do julgamento de Deus. E por isso que a vida faz sentido, por isso que há um nexo. Tira-se esse julgamento, isso não é um anexo para a vida, vai ficar tudo desse jeito. Nós temos a justiça humana aí que se esforça para trazer então um pouco aí daquilo que é justo, mas é limitada, tem seus limites, tem falhas, não tem uma abrangência plena, não consegue ter mesmo que quisesse, e há tantos e tantos aí que escapam. E aquilo que nunca chega na mão da justiça, não avança para lá. Há injustiças entre relacionamentos às vezes próximos. Tudo isso vai ficar assim? Não, diz a palavra, não. Terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e mortos, diz o verso 5. Há um dia. Há um acerto, e muitas vezes Deus traz esse dia sobre as pessoas ainda nesta vida, mas há um dia final, as coisas não vão ficar assim. Terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Vivos e mortos é uma expressão que quer dizer simplesmente universal, isto é, todos, não há morto e vivo que escape, todos vão prestar contas. Mas louvado seja Deus, porque se há esse julgamento implacável da justiça perfeita de Deus, há também a redenção desse julgamento. E ele fala sobre estes, contrário desses que haverão de se deparar com esse juiz, há aqueles que são julgados no corpo segundo os homens, diz o verso 6, mas vivem pelo Espírito segundo Deus. E aqui ele está falando daqueles que, como crentes em Cristo Jesus, sofrem a opressão aqui dos homens, são julgados, mundo perplexo, julga no corpo, sofrem até, segundo o homem, na mão humana, não passam no julgamento humano, na sociedade da cultura, mas eles são vivos eternamente pelo Espírito, segundo Deus. Escapamos do julgamento de Deus como? Pelo julgamento feito por nós na graça em Cristo Jesus na cruz. A nossa culpa já foi julgada em Cristo, nós que somos dele, nós que estamos nele. E então aí nós temos o caminho do Evangelho. Se há condenação, o Evangelho afirma a condenação da criatura rebelde e decadente diante de Deus. Há também a esperança em Cristo, a redenção final. Há uma frase aqui intrigante que diz: o Evangelho foi pregado também a mortos. E alguns ficam perguntando, então Jesus foi pregar para quem já morreu, por exemplo, alguém foi lá pregar? Não é isso que diz aqui. O Evangelho pregado também a mortos se refere àqueles que morreram já.
No capítulo 1, no capítulo 1 aqui da 1 Pedro, versos 10 a 12, ele fala sobre a pregação dos profetas do Velho Testamento que anunciaram a mensagem do Senhor. Antes de Cristo já era anunciada a graça de Deus. Então, aqueles que creram, que estão mortos, eles também ouviram o Evangelho e passaram pelas mesmas experiências que nós estamos passando como crentes no mundo. A nossa experiência, as experiências desses no primeiro século não era original. Já no passado houveram aqueles que ouviram a mensagem e passaram pelo que eles passaram. Teria pregação então aos mortos do Evangelho, uma segunda chance? A Bíblia é muito clara que não é isto que está dizendo aqui. Hebreus novamente 9:27 diz o quê? Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Não são muitas vidas, e nem chance após a morte. É agora a hora de ouvir a palavra, antes que a morte chegue. Agora a graça é anunciada. Esse é o momento de acertar com Deus. Enfim, aí está o Evangelho, avisando que há uma condenação, que a justiça de Deus não falha, o nexo vai ser colocado na história humana, e que há a esperança da redenção e de encontrarmos Deus naquele dia do juízo, cobertos com o sangue, o perdão de Jesus Cristo por nós. E eu e você então possamos viver essa existência consequente, mas que deixe o mundo perplexo. Porque o mundo pensa sobre o agora, o mundo pensa em impunidade, e nós pensamos o agora e a eternidade, e pensamos num juízo, a justiça de Deus que não falha, e que o único escape é a graça dele em Cristo. E isso deixa o mundo perplexo. O mundo não tem uma existência consequente, mas inconsequente. Choque. Que isto possa ser verdade na minha vida e na sua. Todo cristão há de deixar em alguma medida o mundo, a sociedade, a cultura perplexa, intrigada, atônita e até irritada em algum momento. De forma sutil, velada, de forma frontal, agressiva, mas há de acontecer isto. Prepare-se para isso, que Deus o faça digno disto. Nas minhas férias agora, no fim do ano passado, fui visitar uma cidade onde eu morei quando eu tinha meus 13 anos de idade, bem longe daqui. E fiz questão de ir à escola onde eu estudei. Estava lá tudo inativo por causa da pandemia, mas tinha alguns funcionários. Cheguei àquele prédio, um prédio bonito, antigo, estilo clássico, grande, bem estilo escolar, uns 3 andares, numa esquina. Prédio, então, na forma de um V, se espalha para os 2 lados. E entrei naquele prédio, então, tão antigo, cheio de escola. E fui à sala de aula, onde me sentei para assistir às aulas. E também fui à diretoria. E olhei ali, um banco de madeira para 3 pessoas, talvez, na parede. Eu olhei aquele banco por alguns minutos, porque um dia eu me sentei naquele banco. Acompanhado do inspetor de alunos, cheguei àquela sala e ele disse para mim: senta aí que a diretora vem falar com você. E aí chegou a diretora, depois de minutos, que parecia uma eternidade, finalmente ela chegou, olhou para mim. Ela me chama de Senhor. Não acredito que o Senhor fez isso. E aí já fiquei desconcertado. Depois ela acrescentou: eu esperaria de qualquer um menos do Senhor. Aí então, eu não sabia para onde ir. E para terminar, ela disse: o Senhor, um crente, fez isso. Ela me liquidou. Eu deixei ela perplexa, atônita.
mas não da razão, não da forma que Pedro coloca aqui. Pela forma errada, pela forma inversa. Que eu e você jamais deixemos o mundo perplexo, meu irmão, como o mundo tem ficado aí fora hoje em dia. Vocês crentes assim, e seja como esses irmãos aqui no passado, seja conosco, que o mundo fique perplexo, porque de forma coerente e fiel, nós vivemos a vida cristã. Que Deus nos dê esse privilégio de deixar o mundo perplexo, deles nos acharem estranhos, porque somente aí nós seremos luz, sal e esperança para eles, enquanto vivemos a nossa esperança em Cristo. No tempo que lhe resta, diz o verso 2, no tempo em que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Que pela graça de Deus, esse verso seja verdade na minha vida e na sua, hoje e para todo sempre. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.